A clínica do Beck é exatamente aquilo que o vereador falou, é um boato. Nós fizemos uma reunião lá e eu fui convidada a estar lá através do Conselho Local de Saúde. O Conselho me convidou para uma reunião, a reunião específica da Unidade de Saúde do Morro da Caixa, e lá nós conversávamos a respeito da situação estrutural daquela unidade. A unidade ela necessita de uma reforma, e nós temos alguns compromissos assumidos como eu falei há pouco, a respeito da Rede Cegonha, nós temos alguns compromissos assumidos com o Ministério e assumidos com o Hospital de Tubarão para melhorar a estrutura de Tubarão para atendimento da saúde da mulher e da criança. Nós estamos fazendo um planejamento, e eu posso falar para vocês aqui em primeira mão, nós estamos fazendo um planejamento para implantar no município de Tubarão um centro de atenção à saúde da mulher e da criança, um centro materno-infantil. Nessa lógica, o serviço será centralizado de ginecologia, de obstetrícia e de pediatria. Hoje, na clínica, nós temos 2 profissionais que se encaixam nesse perfil e que iriam migrar para esse novo centro que nós estamos planejando a implantação. O que levaria a clínica, hoje, em funcionamento ali no espaço do Beck, somente 2 especialistas, um cirurgião e um urologista. E nós temos, em contrapartida, uma unidade básica que está com uma população de 3.500 habitantes, sufocada entre os 2 serviços. Fizemos uma discussão de buscar, junto ao Ministério, recursos para a construção da unidade num ponto mais baixo, numa unidade plana, porque nós temos muita dificuldade com os pacientes que têm que subir o morro para poder ser atendidos, na lógica de nós podermos pensar futuramente se a clínica do Beck não poderia ser a nossa policlínica municipal, já que a gente tem essa necessidade também por estarmos hoje pagando um aluguel para um espaço onde hoje temos a policlínica funcionando, que não é o melhor espaço, né, a ser oferecido à população. Mas são todos planejamentos. O que nós colocamos em discussão lá, e que talvez tenha ensejado essa conversa de corredor, é que nós dissemos que, para mexer na unidade, para fazer a reforma, nós precisaríamos desocupá-la. Não há como fazermos a reforma daquele prédio sem que a gente deixe o espaço disponível para a obra. E, nesse sentido, já começou o disse-me-disse de que a clínica seria fechada. Em nenhum momento isso passou pela nossa ideia, muito pelo contrário. A ideia é de melhorar o serviço e não de extingui-lo. Vou deixar a resposta dos remédios para depois. Que bom, a comunidade agradece, né, então, que foi só um boato, apenas um boato. Muito obrigado. Passa a palavra ao vereador Edson José Firmino. Boa noite, secretárias que acompanham. Eu gostaria de iniciar fazendo uma pergunta à secretária. Entre 2014 e 2013 e 2014, nós tivemos umas dívidas de curto prazo aumentando em R$700 mil. Se a senhora teria a informação, por que aumentou essa dívida de curto prazo entre 2013 para 2014? Também gostaria de perguntar, eu estou indo a perguntas direto porque eu tenho 3 minutos, tá, secretária? Desculpe o aceleramento aqui. Vocês acabaram hoje fazendo a descentralização dos medicamentos e elas estão sendo distribuídas nos postos. Pelo menos esta é a informação que nós chegamos. Os postos mesmo estão fazendo a distribuição do medicamento. E eu gostaria de saber da secretária como é que está sendo feito esse controle da distribuição. É importante a gente ter esse conhecimento, qual é a segurança que eu tenho neste controle da distribuição. Também nós tivemos a informação, secretária, e eu não sei se algum outro vereador tem sido procurado, mas este vereador tem sido procurado, que às vezes não está, a prefeitura não está atendendo algumas demandas judiciais. E aí eu gostaria que a senhora pudesse falar sobre essa questão das demandas judiciais. Também, se existe algum projeto da secretaria com o objetivo de suprimir as filas. Hoje nós já temos, por exemplo, Florianópolis, você pode marcar via online e as pessoas não necessariamente precisam ir lá ficar à noite. Nós temos várias dificuldades que as pessoas alegam que ficam de madrugada ao relento.
né? Por exemplo, eu tenho um posto de saúde lá da Passagem 2, que é o do Campestre lá, as pessoas ficam ali na frente, na rua, e não tem nenhuma cobertura sequer para ficar aguardando. Eu estou citando um exemplo, né? A hora daí debaixo ou de guarda-chuva, com chuva. Quer dizer, nós precisamos modernizar esse sistema. Como é que nós vamos acabar com as filas, a necessidade de ir na madrugada? Também, a senhora citou aqui que nós estamos com um problema de epidemia de dengue. Qual é o trabalho que a Secretaria de Saúde está fazendo junto com a infraestrutura na questão do controle dos terrenos baldios, se tem? Como é que está sendo essa parceria? Eu estou fazendo várias perguntas, mas é que eu fui anotando. A senhora falou das horas extras não realizadas, que foi apurado. O que efetivamente foi feito nessa questão do controle das horas extras? E também, ainda vou fazer uma pergunta pelo vereador Evandro Almeida, vou pedir só para o presidente uns 30 segundos. A senhora citou... Só vou... pelo vereador. Não, é por isso. Ele está afônico, por isso. A unidade, a senhora citou ali, a unidade de saúde avançada, ela é regulamentada pelo governo do Estado. A USB, a unidade básica de saúde, eu estou lendo aqui a solicitação, ela é regulamentada pelo município. E por que a senhora citou que há problemas por causa deste motivo, sendo que a conta é do Estado? Me fiz correto, vereador, na pergunta? É que ele está sem voz, aí eu estou lendo aqui, é que eu não peguei a sua explicação, tentei ecoar, mas a senhora deve ter entendido a pergunta, se não entendeu, a gente pode esclarecer com o vereador aqui pertinho e trago a informação aqui. Obrigado, secretário. Só queria uma orientação, porque eu não entendi a sua primeira pergunta. Me desculpa, vereador Edson. Controle da distribuição de medicamentos? Não. Com relação à dívida, o senhor refere a uma dívida... É que em 2013 a dívida de curto prazo era de 5.300.000. E em 2014 a dívida, isso no executado, que vem para nós aqui o orçado e o realizado, né? A dívida de curto prazo aumentou em R$700 mil, que deve ter um procedimento, mas é só para título de esclarecimento para a população. Se não tiver a resposta agora, secretária, pode dizer que não tem e essa resposta via posterior daquilo que a senhora não tiver. Na verdade, o vereador está me perguntando no aumento das despesas ano. Porque não, assim, você tem a dívida que fica de um ano para o outro. Você teve de 2013 5.300.000 e 2014 6 milhões. Não, mas não foi essa a dívida de 2014. De curto prazo, sim. É o que está lá no que vocês trouxeram de prestação de contas para nós. Então eu vou pedir... Sem problema, a senhora pode me trazer se a senhora não tem. Verificar, não há problema nenhum. E depois a gente retoma com esclarecimento específico a respeito disso. Sou grato, com relação a essa questão. Tá bom, obrigado. Com relação aos demais, então eu vou seguir as suas perguntas. Com relação ao controle de distribuição de medicamentos, nós estamos trabalhando na implantação do Horus, para que isso seja feito de forma informatizada. Hoje é feito um controle através de planilhas. Tanto a enfermeira responsável pela distribuição na farmácia central tem uma planilha, onde ela controla a quantidade de pedidos que vem das unidades, a enfermeira da unidade encaminha um pedido listado com cópia, e a farmácia dispensa também num pedido listado com cópia, onde é dado, confere, ao chegar na unidade aquela quantidade específica. Então, hoje o controle é feito manualmente, através de quem dispensa e de quem recebe. A ideia de nós implantarmos o sistema informatizado é para que isso seja feito sem necessidade de papel e com o controle via sistema. Mas é só de servidor para servidor ou envolve o paciente que utiliza o remoto? Não, a dispensação dentro da unidade, aí tem um controle de dispensação, aí é outra fase. Na dispensação do medicamento, existe um controle com relação às receitas aviadas. Aí é outra situação. Quando nós aviamos uma receita, nós damos baixa no sistema, na farmácia central, no controle de estoque. Nas unidades, elas dão baixa manualmente, porque elas não têm o controle de estoque informatizado nas unidades. Aí esse controle nas unidades é feito manual, ainda.
Com relação às demandas judiciais, só me esclarecendo, vereador, por favor, que eu acabei anotando isso e esqueci o... É que existem pessoas reclamando para este sim, das vereador medicações. que tem a decisão judicial, mas não tem tido a medicação mesmo assim. Sim, nós tivemos um problema sério com a contabilidade, que foi aquilo que eu expliquei há pouco, onde a gente ficou impedido de realizar as compras porque o orçamento de 2014 não tinha encerrado. O ano contábil de 2014 só foi encerrado no final de fevereiro. E isso nos impedia de fazer solicitações de empenho para 2015. Isso só se resolveu na última semana de fevereiro, que foi quando nós podemos fazer as solicitações de empenho e as autorizações de fornecimento. Por conta disso, nós ficamos devendo realmente vários compromissos que era a nossa responsabilidade ter cumprido e nós acabamos não cumprindo. As filas dos postos de saúde é um pouquinho daquilo que a gente conversou há pouco, da mudança da forma de procedimento do atendimento na unidade. A questão do acolhimento e a questão da agenda aberta, que foi aquilo que eu expliquei há pouco. Florianópolis já faz o agendamento online. Nós estamos aqui discutindo com as enfermeiras o agendamento por telefone e o agendamento pessoalmente na unidade, se for o caso, mas sem a necessidade de ser para hoje. De acordo com a disponibilidade da unidade, pode ser para amanhã, pode ser para daqui a 2 dias, pode ser para a semana que vem, ou pode ser no caso, de repente, de uma pessoa que é caminhoneiro, que viaja e que só vem para o município mês que vem, dele querer agendar para o mês que vem. É isso que a gente está discutindo hoje com as coordenações das unidades, para a gente poder ter essa mudança de procedimento dentro do município de Tubarão também, e aí a gente pede o apoio de vocês. Porque quando a gente quer mexer em determinadas situações, nem sempre é fácil. Mudar a zona de conforto, mexer em zona de conforto, nem sempre é fácil. E ter o apoio de vocês é importante para nós também. A gente sabe que vai ser melhor para a população. Com relação a dengue, terrenos baldios e etc. Nós estamos já com um trabalho a longo prazo, discutindo isso. Estamos fazendo reuniões semanais com a administração, com todas as secretarias envolvidas e os serviços envolvidos. Inclusive, reunimos há 15 dias atrás, mais ou menos, 20 dias atrás, com o Ministério Público também, com o Estado, com órgãos do município que também têm responsabilidade de fiscalização, para que a gente possa intensificar não só os terrenos baldios, mas os prédios abandonados, os locais onde há depósito de pneus. Todos esses serviços a gente já pactuou com o Ministério Público, enviamos uma relação para eles, dos proprietários que não nos atenderam, porque o agente de endemia não tem poder de polícia. Então, pedimos o socorro ao Ministério Público e a promotoria está fazendo a autuação desses estabelecimentos e desses proprietários, para que a gente possa ter um controle de saúde melhor no município. Com relação às horas extras, qual foi o procedimento que a gente tomou? Foi de realmente controlar efetivamente a realização. Fizemos uma reunião com todos os motoristas envolvidos e deixamos claro para eles que todos aqueles servidores que realizarem as horas vão receber. Mas que nós não faríamos mais nenhum pagamento que não tivesse base realmente efetiva de realização. Que nós não iríamos fazer compensação salarial com horas não trabalhadas. Foi isso que a gente deixou claro na reunião. Eu entendo que não é porque a gente tem um problema que a gente vai criar outro. Eu acho que a gente tem que trabalhar legalmente dentro daquilo que é permitido e com clareza para que que faz não seja desmotivado em função de outro que não faz e recebe. E com relação ao SAMU, muito embora a gente tenha no município uma unidade avançada e uma unidade básica, a avançada é responsabilidade do Estado, sim, é o Estado que paga por ela, mas a básica não. A básica quem paga é o município, né, vereador? E nós recebemos somente R$12 mil por mês para custear todo o serviço da unidade básica. Não é com somente R$12 mil que a gente vai custear tudo que a unidade básica consome. Imagina que nós temos 5 equipes com técnicos e socorristas
nós temos o consumo de óleo, nós temos a manutenção da ambulância, nós temos os medicamentos investidos. Então, é muito pouco o que vem de repasse para nós, para manter esse serviço. O município acaba botando 2, 3 vezes mais esse valor para fazê-lo funcionar. E não ter a colaboração dos municípios envolvidos. A nossa unidade sai para atender na Pescaria Brava, sai para atender em Jaguaruna, sai para atender... Já houve solicitações da regulação para que ela fosse atender depois de Imbituba. Então, assim, a gente tem uma despesa muito grande com relação a esse serviço e não temos o respaldo dos municípios envolvidos. Eu vou tentar. Na sequência, o próximo é o Evandro. Eu não vou. É só para tentar. Não tem como, passamos para o próximo. A unidade básica. A unidade básica de saúde, ela está atendendo. Está atendendo. Ela pode atender fora do município de Tubarão, não é só avançada. Não, a básica. Com a palavra, o vereador... Não, nada, é Essa outra só... coisa, nada a ver. Bom, Com a palavra, o vereador Gelson José Bento. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente, cumprimentar a mesa diretora, pares dessa casa, público presente, cumprimentando também a Beth Xuxa, suplente vereadora, aí também nos acompanhando. O secretariado, as pessoas que trabalham na secretaria também acompanhando, a imprensa e os internautas que nos acompanham. Pois muito bem, diretora, eu escutei atentamente as suas colocações, fiquei muito contente com as suas explanações e o seu conhecimento. Mas fico muito triste, porque 2 anos, e eu falei muitas vezes nessa casa, que a saúde aqui em Tubarão não estava nada bem, que outros governos também não iam muito bem, mas pior igual a desse governo, nunca vi. Aqui dentro de Tubarão, igual a saúde ruim dentro de Tubarão até o momento. E aí eu fico nessa tristeza, como a senhora falou do centro de zoonose, que até agora está nesses barulhos todos, que você está alencando aí umas situações de melhoria, castração, enfim, em vários setores que você colocou aí, várias deficiências. E 2 anos, o governo, juntamente com o doutor Aquilson, que é um médico de renome dentro da cidade de Tubarão, deixar 2 anos a cidade paralisada nessa situação na questão saúde. Vimos esse reflexo que, até o momento, acredito, pelo seu conhecimento, já estive visitando vossa pessoa na secretaria, e pelo que hoje a senhora demonstrou, com certeza a gente está vendo expectativa de melhora em relação à saúde. Então, fica aqui também o meu desabafo, como eu já dizia aqui na tribuna, que eu nunca vi uma saúde tão ruim dentro de Tubarão até o momento. E a minha pergunta é a respeito dos aparelhos de oxigênio, dona Tanara. Esses tubos de oxigênios e aqueles aparelhos elétricos. Como é que está a disponibilidade desses equipamentos? Esses aparelhos elétricos, quando passam para as famílias, fica também uma situação agravante na questão também do consumo de energia, que não tem amparo também do governo federal e também não tem amparo também do governo municipal, complicando mais a vida daquele cidadão carente que precisa, né, daquele equipamento também para fazer as suas respirações. Os agentes de saúde, eu conversei com você na secretaria, eu queria que você respondesse aqui como é que está a questão dos agentes de saúde, como é que está as coberturas dentro do município em respeito a agentes de saúde e também em relação àqueles que entraram na justiça para reaver a possibilidade de voltarem a trabalhar como os agentes de saúde. E perguntar também para a senhora, o sistema aqui em Tubarão é usado, o ESUS, no sistema na saúde? Eram essas minhas colocações.
e parabenizo as suas colocações hoje aqui na Câmara de Vereador, e estou apostando sim que a senhora consiga dar uma velocidade nessa situação da questão de saúde aqui dentro de Tubarão, e que venha a dar um conforto melhor aí para os nossos munícipes, principalmente aquelas pessoas que assim tanto necessitam, né, de uma cobertura na saúde. Muito obrigado. O único botão que não tinha aqui para Com relação ao ao fornecimento de oxigênio, vereador, esse serviço, na verdade, ele é um serviço que o município acaba intermediando. Nós temos, claro, muitos casos desse que é o município que acaba custeando, mas esse é um serviço que deveria estar sendo fornecido na sua integralidade pelo Estado, mas não está. Ele é condicionado a um exame de gasometria, e esse exame de gasometria ele tem que atingir um mínimo de saturação, senão o cidadão não ganha, não é contemplado com o fornecimento do oxigênio e do restante dos equipamentos necessários para a sua implantação. Como a gente não consegue deixar um paciente sem oxigênio, é impossível, eu não tenho como negar o fornecimento, esses em que o Estado nega, nós estamos fornecendo. E aí a gente tem aqui no município de Tubarão um número bem grande de pacientes que nós estamos custeando por conta de terem os seus processos junto ao governo do Estado na área da saúde terem sido negados. É feito um processo administrativo, apresentado o exame e encaminhado para Florianópolis. Lá eles avaliam e a gente já sabe, por conta do exame, do laudo que deu na gasometria, se eles vão autorizar ou não. E, no primeiro momento que o paciente chega para nós, a gente já faz contato com o nosso fornecedor de O2, que é através de processo licitatório que ele nos fornece, e a gente já pede para instalar, porque não tem como deixar um paciente sem fornecimento de oxigênio na sua residência, né? Com relação à energia despendida, nesse caso, há uma alternativa. Tem uma legislação específica que fala que as famílias de baixa renda, elas têm uma categoria que permite um desconto, e quando há caso de doença dentro da casa com utilização da energia, isso também permite uma diminuição. A pessoa envolvida tem que fazer um requerimento junto aqui em Tubarão é prestadora, né? É distribuidora de energia, mas tem que fazer um requerimento junto à distribuidora para ganhar o benefício, mas existe legislação a respeito. Eu não recordo agora dos detalhes, mas a gente poderia dar uma olhada nisso. Eu acredito que não tem sucesso, porque se for baixa renda, ele tem que ter uma renda per capita metade do salário mínimo. Então, dificilmente, só por carente mesmo. O Tubarão tem famílias contempladas pelo programa do Bolsa, mas eu quero, e quem é beneficiário do Bolsa Família tem redução no custo da energia elétrica. Mas eu quero dizer automático. Que aquele que às vezes necessita do equipamento, às vezes não é baixa renda, mas complica a vida dele no total, né? Que vai pagar uma quantia elevada de energia. Infelizmente, para nós na área da saúde, a gente acaba não... Eu só queria fazer um registro com relação aos agentes comunitários. Hoje a gente está com uma cobertura no município aí na faixa de 80%. A gente tem mais ou menos 20% descoberto, de 20% a 25% descoberto, que é o que a gente vai preencher com o processo seletivo que está em aberto, que está para ser aberto. E todos os agentes que chegaram para nós com reingresso judicial já foram reenquadrados nas equipes. A gente teve, acho que 4 ou 5 servidores que vieram e que já colocamos para trabalhar, já estão conosco. E o ESUS, eu expliquei aqui na apresentação, já está em fase de implantação, já está em fase de cadastramento, e a gente quer ver se consegue, pelo menos finalizando o mês de maio, já está com um grande número da população do município cadastrada. Eu queria só fazer uma referência de que o município de Tubarão, na minha avaliação, nós temos problemas que não se referem a 2 anos. Os próprios servidores referem para nós que eles estão há mais de 12 anos sem receber educação continuada. Então, assim, são problemas que vêm se alongando ao longo dos tempos e que alguém tem que tomar a iniciativa de fazer. Eu vim para cá com um compromisso. E o meu compromisso
é de ajudar a melhorar a qualidade da saúde pública no município de Tubarão, e eu vou fazer isso, com certeza. Nós temos esse compromisso aqui, temos o apoio dos servidores, e eu acredito que a população também já começa a sentir os movimentos positivos e já começa a sentir que já há uma mudança positiva se instalando com relação ao serviço. Muito obrigado, presidente. Parabenizo novamente a diretora aí e desejar sucesso aí na sua pasta. Seguindo a sequência, com a palavra o vereador Gilson Paz Vieira. Senhor presidente, senhores vereadores, a imprensa, público aqui presente, servidores, Prefeitura Municipal de Tubarão, senhora secretária, há 6 meses atrás, quando a senhora chegou no município, né, a senhora esteve nessa casa, a senhora lembra, né, a gente falou sobre a falta de medicamento e a falta da cobertura dos agentes de saúde. Em todas as áreas que desses 6 meses atrás, as mesmas áreas continuam sendo descobertas. Sem agente de saúde, desses 6 meses, ela não melhorou em nenhuma área e não teve nenhum agente de saúde naquelas áreas, dessas 4 ou 5 que voltaram. Porque muitos se aposentaram, outras saíram, pegaram outros trabalhos e não teve, até agora, não chamaram ninguém ainda. E o medicamento, que naquela época tinha uma falta, e que é o seu Neno e o seu Joel, que tinha uma quantidade, a porcentagem que faltava, em média, de 16 a 26. Semana passada veio para essa casa, o vereador levantou-se uma lista de falta de medicamento, principalmente medicamento controlado, um aumento expressivo da falta do medicamento, que não foi aquilo que foi conversado há 6 meses atrás, que quando esse governo pegou, ele pediu 100 dias para melhorar na saúde, na educação em todo o município. E isso não aconteceu em 2 anos e 3 meses, ele piorou. Então eu vejo a senhora com muito esforço trabalhando para que isso melhore, né? Quem sabe o tempo dá tempo para a senhora fazer que isso melhore, que entre verbas para que isso ande. Mas até então a coisa não encaminhou assim com urgência como estava precisando o município. Quanto ao posto de saúde em unidade 2 de oficinas, sobre a verba que já veio em 2012, foi uma emenda do deputado federal Jorge Poeira, que esse vereador conseguiu para o município de Tubarão, 600 mil reais. Na época a secretária era a Beth, e a Beth pediu para que fosse dividido em 3 com contrapartida. Era 600 mil, não teria contrapartida. Eu aí acredito que já estaria pronto esses impostos, porque aí está o problema, está na contrapartida do prefeito municipal, que ele não participa de contrapartidas. Ele não vem participando em vários, em UPA, em Arena Multiuso, Ponte de Congonhas, agora no aterro das cabeceiras da Ponte de Congonhas, o prefeito não participa com nada das obras grandes desse município, muito menos com os postos de saúde. Então não foi só o posto de saúde, vereador, de oficinas. Só pela ordem, você tem 30 segundos, tá, para a conclusão. Eu custo falar, mas quando eu falo tem que me dar tempo, vereador. O posto de São Martinho também. O posto também de São Martinho, a verba que veio também não foi feito posto de São Martinho. Até agora foram aplicados 200 mil reais em um único posto, que foi o posto de São Brás, na nossa comunidade do Londrino. Então eu penso que são muitas coisas que estão vindo e está sendo engolido e goela dentro, e nada disso está acontecendo no nosso município. São só muito bonito que é falado, mas até agora não tem acontecido nada. A verba está aí na Caixa Econômica Federal desde 2012 e as obras não saíram, não. Se alguém está passando para a senhora, eu acho melhor a senhora dar uma olhada e ir até o local, porque em São Martinho, oficina, porque não está acontecendo. E que eu sou meio papo reto, eu não faço rodeio. E essa casa também comentou esses últimos dias que a senhora, em abril, estaria saindo de volta para Laguna para ser candidata nas próximas eleições em Laguna. Se isso é verdade. Obrigado. Foi a única pergunta que o vereador me fez, na verdade, né? Mas não... Só um minutinho, secretário, só para a gente corrigir aqui. Hoje, o meu compromisso é com o município de Tubarão e eu estou aqui, secretária municipal de saúde, presidenta da fundação. O meu compromisso hoje é de estar aqui trabalhando. E eu não confidenciei a ninguém que eu seria candidata, como foi dito nessa casa,
e também reafirmo aqui o meu compromisso com essa administração. Isso é bom, que a senhora fique até o final do ano que vem. Seria isso. Com a palavra, o vereador Lucas de Souza Esmeraldino. Boa noite, diretora. Boa noite, senhores vereadores, senhor presidente. Está confortável aí, presidente? Agora. Boa noite ao público aqui presente, as pessoas que nos visitam, os funcionários dessa casa, a imprensa e aos internautas. Primeiramente, eu vou só relatar a falta de resposta de um requerimento meu, que é bem normal. O número 35, ele vai retornar nas mãos da diretora futuramente, porque ele veio com respostas pela metade, mas pelo menos veio com resposta dessa vez. Então, nesse requerimento eu pedi cópia dos gastos das licitações e contratos dos locais que foram locados quando saíram da Policlínica. Isso então já faz um pouquinho de tempo. Pedi o custo e gastos da climatização, equipamento de informática, rede de cabeamento estruturado, equipamento eletrônico, divisórias, etc. Nada veio. Mandaram em branco as respostas nesse sentido. Outra pergunta era a mesma do vereador Chumbinho, que já é o terceiro secretário, né, no caso presidente e diretor da fundação, que está passando pela nossa cidade. Eu fui um dos que falou na tribuna que a diretora provavelmente seria candidata na cidade de Laguna. Espero que seja realmente um boato, uma mentira, porque quem vai sofrer com isso é a nossa cidade. Porque não escolheram um diretor. Nunca falei sobre a competência da senhora Tanara. Nunca. Né? Tanto que as referências são sempre boas. Estou falando sobre a nossa cidade e deixaram de colocar um secretário, um diretor da nossa cidade que desse o encaminhamento até o fim. Ele desse sequência no trabalho. E outro assunto é sobre o ESUS. Só vou ler uma carta aqui do CONAS, que é o Conselho Nacional dos Secretários de Saúde. ESUS, mais conhecido como ESUSTO, onde é um sistema gratuito, mas toda a estrutura de pessoas para fazer funcionar são do município, ou o município tem que terceirizar o treinamento. Sistema ESUS. Proposta. O ESUS, atenção básica, é uma estratégia do Departamento de Atenção Básica para reestruturar as informações de atenção básica em nível nacional. Funcionalidades: prontuário eletrônico, agendamento de consultas na unidade de saúde, cadastro a domicílios, registro de visita domiciliar, registro de atividade em grupo, registro de atenção domiciliar, geração de relatórios, exportação de informações da atenção básica. Deficiências: são atendimento de atenção básica, sendo um sistema isolado de programas importantes como Horus, que é o da farmácia. Então, ele não vai se interligar vereador, nunca. Só mais um minuto, tá, para conclusão. Peço mais 1 minuto e meio aí, então. Ele não vai se ligar a outro sistema e vai ser uma confusão. Vão ter que contratar gente, vão gastar mais de R$500 mil, sendo que já existiam com um software comprado pela antiga gestão, que estava servindo a prefeitura até então e também não foi pago. Queria que a diretora falasse sobre isso e provavelmente, como eu agora me colocaram na Comissão de Saúde, vou estar olhando de perto o funcionamento desse novo software que contrataram aí, que é gratuito, mas que vai ter para funcionar vai demorar muito. O vereador Lucas, podia só me repetir a primeira pergunta, porque eu não entendi a sua primeira pergunta. Não foi nenhuma pergunta, foi que, na verdade, nunca me responderam o requerimento sobre a Policlínica, que eu queria mais detalhes, e algumas pessoas falaram que a diretora, e isso foi algumas pessoas falaram, então não posso provar aqui, né? Que a senhora foi contra o que fizeram na cidade, de tirar centralizado, como era centralizado, era uma policlínica onde tinha todos os atendimentos ali, a farmácia básica era ali, era tudo ali. E alugaram 4 salas. E quando essa pessoa me falou, eu assim, essa secretária é uma secretária que deve ser boa, porque realmente foi uma escolha ruim
do diretor, então, na época, mas claro que teve todo o aval do prefeito e do vice. Então, era só porque eu vou mandar o requerimento, eu preciso que venha a resposta. Grato. Com a palavra, o vereador Paulo Henrique. Resposta? A senhora vai dar? Não? Ok. Não, eu pensei que ele tinha dito que não tinha feito pergunta. Não, e aí, só a primeira que ele tá não bom. fez. Com relação ao ESUS, o seu questionamento, vereador, não há necessidade da conversação do Horus com relação ao ESUS. São serviços distintos. O Horus ele diz respeito somente à dispensação de medicamentos e ao estoque. Ele não diz respeito ao fluxo da unidade de saúde. Então, não existe tecnicamente nenhuma necessidade desses dois serviços conversarem. Não há algo ruim com relação a isso que vá atrapalhar o serviço da unidade. Com relação ao ESUS, ele não é uma contratação porque ele não é pago. Ele é um serviço disponibilizado gratuitamente pelo Ministério. Vossa Excelência se refere a um serviço contratado pela Fundação Municipal de Saúde, que faria esse serviço que hoje o ESUS se propõe a fazer, que é a questão do prontuário eletrônico, controle de paciente, etc., que é o nome CELC, o antigo prestador. Não. O que eu me referi, a CELC era um software que já existia. Sim, isso que eu vou falar agora. O que eu estava me referindo é que o ESUS, para ele funcionar, e vai demorar para ele funcionar, vai ter que ser contratado pessoas e o custo dele é muito mais caro. Não tem que contratar pessoas nenhuma. Ele é feito com suporte do Ministério da Saúde. O suporte pelo número 136, nunca é respondido, quando é respondido é por e-mail. Não, vereador. Tudo isso está sendo colocado agora. Não, vereador. E provavelmente vai ser ESUS instalado, e na hora que for instalado e começar realmente ser colocado em prática, eu, o vereador Neno, e provavelmente o vereador Clodoaldo vai estar junto e a gente vai estar realmente fiscalizando. Mas o suporte do ESUS, ele é junto ao governo do Estado de Santa Catarina. Lá nós temos uma equipe que nos dá o suporte, que foi capacitada pelo Ministério da Saúde, e que nossos servidores aqui foram até lá e receberam a capacitação e já estão multiplicando essa capacitação nas unidades. Tanto que as agentes comunitárias já foram capacitadas, os dentistas estão sendo capacitados e nós vamos fazer isso com todos os servidores. E não existe custo para isso. Isso é um serviço que está funcionando com o suporte do Ministério da Saúde. Com relação ao fato de nós termos aqui no município um serviço que era custeado e que funcionava, eu tenho ressalvas, porque nós assumimos aqui, esse serviço funcionava somente em 3 locais. Secretária, 1 minuto para... Funcionava de forma precária, a um custo elevadíssimo. Nós ficamos no ano de 2014 totalmente sem assistência de manutenção desse suporte, o que levou a um encaminhamento judicial de rescisão e que há uma disputa na justiça, onde a empresa diz que prestou serviço que não foi pago e que nós dizemos que ela não prestou o serviço e que, portanto, ela não tem o que receber. Só para informar, como era um software, então tudo estava registrado, e ainda mais que era nas nuvens. Então, tudo que acontecia na secretaria era informado a esse software. Por isso que eu acho que a fala é equivocada e falta verdade. A senhora pode concluir, não temos mais ping-pong, porque foi um acordo feito pelos vereadores. Se a senhora quiser falar algo mais... Só deixa claro para o vereador vou lhe dar mais 1 minuto, secretário. Opa, só um minutinho. Só deixar claro para o vereador que eu não estou aqui faltando com a verdade. Eu estou aqui dizendo exatamente o que eu encontrei dentro do serviço que me era prestado. Vamos aguardar e verificar junto à Justiça quem tem razão. Eu acho que é tranquilo. Poder Judiciário que decida quem deve e quem tem que pagar. Quem não deve, não tem que pagar. Eu tenho tranquilidade de dizer que nos relatórios, a partir de outubro, que eu estou na Secretaria e em contato com os servidores, no ano de 2014 nós não recebemos uma visita e estava dentro do processo de contratação esse serviço prestado de acompanhamento e de monitoramento.
Agora, é uma questão de se deixar a justiça resolver e a gente aguarda para ver quais são as decisões. Com relação à minha vinda aqui, eu agradeço a oportunidade, me coloco à disposição. Não, ainda tem outras perguntas, secretário. É um minuto só para a conclusão deste. Não é consideração. Eu vou passar a palavra aqui, foi solicitado o vereador Paulo Henrique Lúcio, pediu então, por gentileza, com a palavra o vereador Paulo Henrique Lúcio. Muito bem, boa noite, presidente, demais vereadores, imprensa, convidados e a diretora Tanara. Primeiro, assim, parabéns, Tanara, pelas suas ações de curto, médio e longo prazo em prol da saúde de Tubarão. Né? Segundo, eu queria dizer que se eu fosse lagunense, ficaria feliz em ter uma candidata tão competente, segura e inteligente ao cargo máximo da minha cidade. Se eu fosse lagunense. Obrigada. Ficaria muito feliz se tu fosse candidato. Isso eu não tenho dúvida. E a minha pergunta vai ser a seguinte: se há possibilidade de uma ação integrada entre a Fundação de Saúde e as ONGs ou movimentos, daí tem uns que classificam como ONG e outras não, né? Exemplo, SOS Animais, Movimento Acão, para um trabalho em conjunto no tocante à castração e esterilização de animais. Se é possível essa... Porque a gente sabe que houve algumas organizações que fizeram aí, né? Castrações em massas aí, em um determinado momento daqui da cidade. Obrigada, vereador, pelas suas palavras. Com relação à celebração de convênio, nós entendemos que nós devemos celebrar convênios para a realização de serviços que nós não realizamos. Pode falar, secretário. Nós devemos nos preocupar em realizar convênios para serviços que a gente não tem capacidade de realizar. Nós temos hoje um convênio que provavelmente, se não veio para essa casa, vai estar vindo, que é com a ONG Movimento Acão, onde temos uma parceria na realização de algumas ações. Porém, nós negociamos com a ONG que, ao invés de eles pagarem por um serviço terceirizado de castração, que eles utilizem do nosso serviço de castração que nós vamos oferecer a eles, para que eles possam também economizar o recurso do convênio para fazer outras ações que eles não têm condições de arcar. Então, essa discussão a gente fez. Foi a única ONG que nos procurou para a celebração de convênio. Então, eu não posso referir com as outras, mas a gente tem procurado atender a todas que nos têm encaminhado os pedidos, e na medida do possível, na medida do tamanho das nossas pernas, né, porque a gente tem também que ter uma contenção de acordo com o nosso caixa, mas a gente tem procurado atender a todas. Obrigado. Com a palavra, o vereador Luiz Gonzaga dos Reis. Senhor presidente em exercício, aos vereadores, à imprensa, ao público presente, aos funcionários da casa, à secretária de saúde e a toda a sua equipe, uma boa noite. Secretário, eu tinha 3 perguntas para fazer, mas uma já foi contemplada, que era sobre a SAMU de Tubarão. Só queria fazer uma pergunta sobre a SAMU. É que tinha um impasse entre a prefeitura e o município, que até foi cogitada a saída da SAMU, lá do Corpo de Bombeiros. Queria saber se já foi resolvido e se vai permanecer lá. E também em relação aos motoristas, que este rodízio, até o meu conhecimento, está em fase experimental, até o que eu sei, até o fim do mês. Né? Aí eu pergunto se pode voltar ao sistema antigo, já que tem motorista que com esse rodízio vai ter uma perda salarial grande. E também queria perguntar, a terceira pergunta, é sobre a alta complexidade. Uma pessoa que tem um tipo de câncer, ela tem que fazer radioterapia e quimioterapia juntas ao mesmo tempo. E fica muito difícil uma pessoa que vai até Floripa fazer a rádio e em seguida tem que voltar a Tubarão ou a Criciúma para fazer a quimio no mesmo dia. Acho até isso desumano com a pessoa que já está debilitada. Porque esses casos não são marcados no mesmo lugar ao mesmo tempo.
os dois tratamentos, já que em Tubarão nós só teremos radioterapia em 2016 ou 2017. Essas seriam as minhas perguntas. E obrigado, desde já agradeço. Obrigada, vereador. Só um minutinho, secretária, vamos corrigir aqui para a senhora ter os 3 minutos. Vai, secretária, fique livre. Tem 30, mas vai. Entendeu? Com relação à questão do SAMU, vereador Zaga, na verdade, nós havíamos recebido uma correspondência do Corpo de Bombeiros solicitando que o espaço fosse desocupado. Quando estava chegando próximo da data da desocupação e nós estávamos vendo outro imóvel para nos transferir, a mesma instituição nos encaminhou uma outra correspondência informando de que não haveria mais a necessidade da desocupação. Então, a situação hoje está tranquila, a nossa equipe continua lá, mas a gente ainda não descartou algumas possibilidades de mudança que nós estamos estudando, porque me parece que há um diálogo aí, talvez, de uma troca com a unidade avançada na questão do espaço, mas é uma questão que ainda está sendo estudada pelo Estado. Com relação ao rodízio, vereador, na verdade não se trata de um rodízio, se trata de uma escala. Nós fizemos uma escala de servidores no período da manhã e uma escala de servidores no período da tarde. A gente não pode confundir pagamento de hora extra com perda salarial. A hora extra, por legislação e por orientação do Tribunal de Contas, ela só deve ser paga quando ela tem o caráter eventual. Nós não podemos utilizar a hora extra de rotina, porque senão nós estamos incorrendo em crime. E isso é uma situação que tem que ser corrigida. A questão da perda salarial tem que ser discutida através da categoria, na questão do reajuste, mas não pode ser compensada com um pagamento excessivo de horas extras, porque senão nós estaríamos incorrendo em uma irregularidade que o Tribunal de Contas já apontou no último relatório que nos foi apresentado agora no mês de janeiro, quando o município sofreu uma auditoria do Tribunal de Contas. Então, a gente simplesmente corrigiu um fato que estava sendo praticado de forma equivocada. E com relação à radioterapia e à quimioterapia, Excelência, não é uma decisão que esteja na nossa gestão. Tanto um serviço quanto o outro são de responsabilidades do Estado através de uma pactuação. E o Hospital de Tubarão, ele se credenciou para esse serviço, foi aprovado a instalação do serviço aqui no município, ciente de que não havia a radioterapia. Quando isso aconteceu, nós nos colocamos em posição contrária, porque não haveria o serviço na integralidade. Nós teríamos que partir o serviço ao usuário, fazendo parte aqui e parte ou em Criciúma ou em Florianópolis. Mesmo assim, a Secretaria de Estado aprovou e instalou o serviço dessa forma. Então, assim, a gente não consegue, porque quem agenda não somos nós, quem agenda é a Secretaria de Estado. Então, essa sua solicitação, eu pediria que fosse encaminhado, então, à Gerência de Saúde, para que encaminhasse ao Estado, até para cobrar do prestador a implantação do serviço de radioterapia no nosso município. Facilitaria bastante para nós. Só mais uma colocação. Por exemplo, se sai do TFD e vai para o Estado marcar, né? Se for uma rádio, só a rádio aqui em Tubarão, não teria problema. Eu digo para os dois casos. Não pode partir lá de vocês o pedido para serem juntas? Isso é que é a minha dúvida. A gente até tem feito o encaminhamento, mas nós nem sempre somos atendidos. Então, não é só porque a gente pede que a gente vai ganhar. A gente até encaminha os pedidos e, em alguns casos, a gente consegue. Mas o CEPOM não tem feito alguns agendamentos nesse sentido, porque refere que a nossa referência não é Florianópolis. Ok. Com a palavra, o vereador Matusalém dos Santos. Senhor presidente em exercício, os colegas vereadores, a imprensa,
o público aqui presente, em especial a secretária, a sua equipe, o meu boa noite. Quero cumprimentar aqui do público o Luiz, que está aqui presente, que é meu amigo e que é esposo da secretária Tanara, veio certamente assistir e dar apoio. Secretária, primeiro eu quero parabenizar você e a toda a sua equipe pelo trabalho que vem fazendo à frente da Secretaria de Saúde de Tubarão e parabenizar também pela habilidade e a competência em esclarecer as questões aqui, né? Segundo, eu quero, em relação a um assunto que veio para essa tribuna, e as coisas vêm aqui às vezes de forma emotiva e desproporcional, eu quero dizer que, de minha parte, eu não vejo nenhum óbice em a senhora ser candidata no município de Laguna, ser candidata no município de Tubarão, que ainda dá tempo para transferir o título para cá, certo? Se afastar da secretaria para ser candidato, e acho que é muita demagogia de quem se opõe a isso, quer fazer, quer acenar para a torcida, porque é muito comum vereadores, inclusive desta casa, se afastar para ocupar um cargo, por exemplo. Foi eleito pelo povo, se afasta. A isso ninguém critica. Então, acho que é um direito constitucional da senhora. É um direito constitucional, se quiser, a hora que quiser. Claro, aí vai ter uma administração, né, o município, a secretaria vão ter que administrar, isso faz parte. Nós não podemos, em nome de falatórios, em nome de desejos de algumas pessoas, simplesmente tolher um direito constitucional de qualquer cidadão que seja, de ser candidato aonde quiser e aonde a lei lhe der esse direito. Claro que, se a senhora ficar, o serviço tem um nível melhor de continuidade. Mas, em alguns lugares, as pessoas conseguem se afastar e deixar a sua equipe muito bem preparada para continuar o serviço. Uma outra questão é em relação ao ESUS. Eu sou advogado, você também é advogada, mas está hoje exercendo aí o papel público de secretária. Nós temos na Justiça o e-processo, chamado de EPROC, o e-processo. E ele tem funcionado maravilhosamente no Brasil inteiro. Eu consigo de Tubarão... Vereador, só um minutinho, vou dar um minuto, tá, vereadora? Eu consigo de Tubarão fazer um processo em Manaus, em Joinville, tenho clientes no Rio Grande do Sul, no Paraná, consigo fazer isso. E o ESUS vai muito, muito além do serviço que era feito em Tubarão pela outra empresa, que era só em Tubarão. O ESUS tem uma outra filosofia, que vai ser muito útil para todos o cidadão que depende do SUS. Por outro lado, só para informar também, que a empresa que antes prestava esse suposto serviço ou não prestava, entrou com uma ação na justiça e perdeu a ação. Está recorrendo, mas ela já perdeu a ação. Então, isso é importante que as pessoas que estão ouvindo saibam. Muito obrigado. Secretário, só um minutinho, eu vou lhe dar o tempo aqui. À vontade, secretário. Só complementando, senhor presidente e vereador Matuza, o ESUS, ele permitirá, uma hora contemplada o processo de cadastramento, com que a pessoa que reside em São Paulo e venha ao nosso município, aqui se tenha o conhecimento de todo o seu processo de atendimento. Da mesma forma, se eu saio daqui e se eu vou para outro município, se eu vou para outro estado, eu também levo o meu histórico. Então, com o cartão nacional do SUS, em qualquer lugar que eu vá do Brasil, eu vou permitir que o médico que me atenda, ou que a enfermeira que me atenda, saiba se eu estou com o meu preventivo em dia, se eu estou com meus exames, o que é que eu tive no ano passado, por que eu procurei o médico e quais exames que eu fiz. Exatamente, secretária. Assim como, por exemplo, no sistema hoje policial, um policial de São Paulo pode ver toda a situação da pessoa no Brasil inteiro, no ESUS, que é na área de saúde, a pessoa arrasta com ela pelo Brasil inteiro o seu prontuário médico. O seu prontuário médico. Então, tem uma outra filosofia que é muito maior, muitíssimo além do que a empresa CEL que se propunha a fazer em Tubarão e ainda não fez, tanto que perdeu na justiça. Encerrou, secretário.
Com a palavra é o vereador Nilton de Campos. Então, boa noite a todos e a todas, aproveitar o tempo. Depois da sua fala, secretário, eu fiquei mais preocupado, que eu pensei que o único desmanche que teve na Secretaria de Saúde foi da estrutura física, né? Que separaram, espalharam pela cidade, deixaram o prédio lá deteriorar, não entregaram até agora, estão discutindo ainda, e continuaram pagando aluguel. Mas depois da sua fala eu vi que o desmanche foi total. A senhora pegou realmente uma terra sem dono, já passaram 2 secretários antes. Então é meio difícil até questionar alguma coisa da forma que a senhora colocou que está a secretaria, que pegou a secretaria, né? Quanto a essa questão de ser candidato ou não, quem está falando isso aqui na imprensa é um vereador do seu partido lá da Laguna. Na entrevista aqui dizendo que a senhora é candidata na Laguna, o Zé Siqueira. Tá? E também não tenho nada contra, sei ou não sei, concordo com o vereador Matuza. O único problema é a insegurança, que seria o 4º secretário que passa no mandato. Então o pessoal tem reclamado, mas é do seu partido que está falando isso, lá da Laguna, dando entrevista aqui em Tubarão. Quanto a senhora ser da Laguna, já coloquei aqui também, nunca discuti uma competência. A única coisa que nós estranhamos é que o prefeito Olávio disse aqui, ele tinha na mão a solução para a saúde de Tubarão. A pessoa que mais entende de saúde nesse mundo, pessoa que sempre teve resposta para tudo, sempre esteve no Ministério Público, no Conselho de Saúde, que é a doutora Kilson. Então estranhamos porque ele não assumiu, mas foi isso. Então é só para fazer, se às vezes as coisas saem distorcidas. Mas vamos lá, ver se eu consigo fazer uns questionamentos, depois do que a senhora falou. A judicialização da saúde realmente veio complicar os municípios. Né? Tubarão até tem uma lei que ajudou muito na questão do processo, faz o processo administrativo. Em 2013, a própria Procuradoria de Joinville esteve aqui, verificando essa lei. Só que eu acho assim, os 60 dias para dizer que não vai dar já é muito. Né? Eu acompanhei 2 casos, um cardiopata, e fui lá praticamente, depois de 60 dias, 2 vezes por semana, tem um pacote de folha lá que eu pedia para imprimir, e levaram 120 dias para vir indeferido. Então, uma pessoa que está numa situação daquela, ficar 4 meses esperando, eu acho que isso está fora de qualquer normalidade. Então, por que isso acontece? E uma outra pergunta, não sei se tem ou se está funcionando o programa de nutrição para crianças com necessidades de alimentação especial. Tá? Porque também tinha um caso desse, levou 60 dias para vir um indeferimento ali. E também hoje, só hoje, por coincidência, 2 pessoas procuraram pedindo esse tipo de alimentação. Então, não sei se tem o programa, se tem, se está funcionando. Né? Os programas de saúde, alguns, me disseram que foram desativados, não tenho certeza, estou lhe perguntando. Tabagismo, de programa de acessibilidade, os ostomizados, até me passaram aqui. Programas de violência contra a criança, mulher, idoso, disseram que foram desativados também. Outra, quantos veterinários nós temos lá no centro de zoonoses e se tem? Tá? E também na questão de agentes de saúde, só para colaborar também, realmente essa falta vem de tempo. Lá no Caruru já fazem 2 anos. Mais, tá? Fazem 2 anos que não tem. E lá na minha terra, na minha rua, já faz mais de 1 ano também. Né? Mas então acho que é isso. Eu tenho mais tempo para perguntar, mas acho que tem umas 3 perguntas que a senhora poderia responder. Só um pouquinho, secretária. Fique com a palavra. Só com relação à sua primeira colocação da fala do vereador Zezinho, eu escutei a fala dele e o que ele disse numa entrevista aqui na rádio local é de que eu seria a candidata nata do partido e não de que eu seria candidata efetiva. Mas só para a gente considerar a fala. Eu dou razão ao senhor quando reclama da questão da demora na resposta dos requerimentos administrativos, né, nas negativas de fornecimento ou positivas de fornecimento. Isso a gente já está discutindo com a equipe e esse processo de trabalho já está mudando. Tá? Nós já estamos cobrando uma resposta mais eficiente. Com relação ao programa de nutrição, o município já está trabalhando um protocolo de fornecimento que é para que a gente não tenha negativas em caso em que há risco para a criança, em que é realmente caso de desnutrição, caso de intolerâncias, em que a gente vai ter um protocolo de fornecimento independente de negativas ou positivas. Não interessa para mim se existe uma lei ou se não existe uma lei. O que interessa para mim é que se nós temos uma criança que a mãe não amamenta e que ela tem necessidade de um leite especial, ela vai receber. Se ela está com baixo peso, ela vai receber. Atendemos ontem um caso de trigêmeas no fornecimento de leite, porque a mãe não tinha condições de amamentar. Então, esses casos a gente está tentando dar uma agilidade maior
para que não fique a família desassistida. Não há desativação de nenhum programa. Todos esses programas que o vereador referiu são programas que estão dentro da estratégia de saúde da família. O que havia aqui no município é uma forma de agir diferente do que eu habitualmente sou acostumada a trabalhar. Não se cria facetas de um programa. A estratégia de saúde da família prevê saúde da mulher, saúde do idoso, saúde da criança, tabagismo. Todos os tipos de programas estão embutidos dentro da estratégia de saúde da família. O que a gente precisa é estruturar essas equipes para que todos os programas aconteçam lá dentro. E não que haja necessidade de se criar casinhas fora das casinhas. Nós temos que dar um atendimento integral à população. Hoje, o centro de zoonose está sem veterinária, porque a veterinária pediu demissão, por isso que eu coloquei aqui que nós estamos com processo de credenciamento do serviço para aquela instituição. Hoje a gente está com um serviço de atendimento referenciado para uma veterinária do município que está nos dando suporte quando há uma necessidade de um atendimento de urgência. A funcionária da Secretaria de Agricultura, que é veterinária também, que acaba nos dando cobertura quando há necessidade. Graças a Deus a gente teve raríssima situação de emergência nesse período que a gente está com a profissional afastada, que não nos causou nenhum problema. Com relação à cobertura das agentes comunitárias, eu também falei aqui, nós estamos com o processo seletivo para ser aberto exatamente para cobrir essa demanda. Se nós não conseguimos fazer isso antes, vereador Chumbinho, eu, com todo respeito, peço desculpas à população e aos senhores, exatamente o nosso tempo, nós pegamos o pior momento administrativo, e isso não é uma desculpa, isso é uma explicação. Nós pegamos o final do ano sem possibilidade de encaminhar nenhuma contratação nova, porque nós estávamos no fechamento do exercício, as contas tinham que ser fechadas, e a recomendação naquele momento era de enxugar e não de contratar. E agora, no início do ano, nós pegamos todo esse problema com a contabilidade. Agora é que a gente começa a trabalhar, agora é que a gente começa a mostrar efetivamente o serviço, e eu tenho certeza que vocês vão ver, no mais tardar, em 15, 20 dias, o resultado disso já funcionando efetivamente na rede. Que há 2 anos e 3 meses o prefeito pediu 100 dias só. E a gente está 2 anos e 3 meses esperando para cobrir todas essas áreas. Eu entendo, Obrigado. Mas nesse momento eu respondo pelo trabalho que eu estou desempenhando a partir do final do mês de outubro, que foi quando eu vim para essa cidade para trabalhar. Ok. Com a palavra o vereador Joel Geraldino de Almeida. Senhor presidente, senhores públicos aqui presentes, vereadores, imprensa, aí a secretária Tanara e toda a sua equipe, eu tenho aqui umas considerações. Primeiro, a gente esperando que, por tudo que foi falado e a competência que a senhora tem, nós estamos crendo que a saúde, até o final do mandato, vai ter um grande avanço por tudo que foi falado aqui nesta noite. Mas eu quero falar com a senhora qual é a atual situação do convênio do CIS-Amurel, considerando que Tubarão é cidade polo, quando as verbas vindas de outros municípios, como procede os encaminhamentos por este convênio? Conforme informações que nós tivemos, você estaria analisando os contratos, porém, os munícipes precisam deste convênio para serem atendidos em outros municípios. Nós temos um caso de uma criança que precisa de uma avaliação no programa de Braço do Norte para procedimento cirúrgico de amidalite, mas precisa da guia da CIS-Amurel e no momento não é possível consegui-la. A senhora pode nos explicar? Uma outra questão, se existe já uma contratação para um médico ortopedista, que nós temos uma informação que o médico ortopedista do município, do SUS, ele está entrando
em aposentadoria, então precisamos. E uma outra questão é sobre o cartão SUS, que agora precisa de uma modificação. Então, os mesmos documentos que era exigido para fazer o anterior, é o mesmo de agora? Só essas informações que eu preciso da senhora. Vereador, com relação aos avanços na saúde, o senhor pode ficar certo de que nas nossas próximas conversas a gente já vai ter mais informações positivas para estarmos discutindo, com certeza. Com relação ao CISAMUREL, esse é um consórcio existente entre os municípios da região da Amurel e o serviço prestado, que foi constituído via a nossa Amurel aqui, instalada em Tubarão, que atende aos 18 municípios da região, aqueles municípios que se inscreveram no consórcio. O município de Tubarão é um daqueles que se inscreveu no consórcio e que utiliza dos serviços oferecidos, então, por esse consórcio para atendimento da população. No caso das cirurgias de amígdala, vereador, não é um serviço em que a gente tenha como referência o CISAMUREL. As cirurgias de amígdalas, elas são feitas para nós, aqui no município de Tubarão, exatamente, no Hospital Nossa Senhora da Conceição, pela profissional médica que trabalha conosco, e nós estamos tentando fazer, nesse momento, a realização dessas cirurgias também no município de Laguna, com outro profissional médico, já estamos negociando com o hospital, a ampliação desses serviços lá, e com todos os hospitais da região que queiram prestar esse serviço para nós. Porque hoje, a disponibilização das autorizações de internações estão dentro do próprio hospital. Então, se o hospital quiser fazer para nós 10 cirurgias, 20 cirurgias, 30 cirurgias, 50 cirurgias mês, nós podemos fazer. Nós solicitamos essas autorizações ao Estado e o Estado disponibiliza. O que a gente precisa hoje é de profissional que se dispõe a fazer essas cirurgias para nós, através das autorizações de internação hospitalar, que são as AIHs. Tá? Com relação ao credenciamento de ortopedia, nós estamos com esse serviço aberto, sim, mas também temos esse serviço via consórcio Amurel. Nós temos dentro do consórcio um serviço de ortopedia oferecido para o município, onde a gente compra as consultas ali dentro. E estamos credenciando esse serviço para contratar um profissional para trabalhar diretamente conosco no serviço de referência, que é a nossa policlínica, em substituição ao profissional que está se aposentando. Com relação ao cartão SUS, é correta a sua informação. Os documentos são os mesmos documentos. Primeiro se discutiu a necessidade de fazer atualização. Hoje não existe essa necessidade. Só um minutinho, secretário. O cartão SUS antigo continua valendo. Ele é atualizado no momento em que ele é utilizado. O próprio sistema faz a atualização dele. O município está adquirindo agora uma máquina que é de impressão do cartão em PVC, para a gente substituir os cartões de papel, que são os que até então, hoje, estão sendo fornecidos à população, por um cartãozinho em PVC, que vai ser, né, o cartãozinho definitivo, para a gente evitar que as pessoas percam, evitar que a gente tenha que estar refazendo e atendendo as pessoas 2, 3 vezes, até 10 vezes com o mesmo cartão. Tá, só então, sobre o ortopedista, então pode ser feito o encaminhamento no município para a consulta do ortopedista, então, fora, como... Pode, sim. Porque... o fluxo é consultar com a unidade básica, o médico da unidade básica, se ele entender necessário o encaminhamento para o ortopedista, a enfermeira vai mandar o pedido para nós, lá na secretaria, para a pessoa responsável pela regulação, que é quem faz os agendamentos. Aquele encaminhamento habitual, né? Isso, exatamente. Clínico, depois orientação. Era isso. Obrigado. Exatamente. Sucesso. Obrigada. Por ser o proponente, a gente tem na acordo nessa casa de que o proponente sempre tem um tempo a maior. Como ele conversou comigo que vai fazer a pergunta à secretária e já vai pedindo que ela responda, então eu passarei aos pares que já darei os minutos, tanto dele quanto dela, para a resposta. Por isso, os 10 minutos estão sendo colocados. Fique à vontade, vereador Vanor Rosa. Senhores
Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro agradecer à secretária por estar aqui com a gente, sendo sabatinada. É muito importante a sua presença nessa casa, porque são muitas indagações e a gente ouvindo atentamente o que a senhora nos falou. Então a gente vê, por tudo que a senhora está fazendo em Tubarão, os dois secretários, todos os vereadores tinham razão, porque não estavam fazendo nada. A senhora encontrou tantas coisas erradas, quando os aqui diziam que não estava dando certo, não estava dando mesmo. Então a gente vai torcer que tudo que a senhora nos mostrou aí, faça acontecer daqui para frente. Como primeira pergunta, eu gostaria também que já fazer o que aqui perguntaram para a senhora, sobre a informação da clínica do Becker, será desativada. O prefeito parece que esteve numa emissora aí, porque às vezes tem desencontro do secretário com o prefeito. Falo duas línguas, um vai na rádio, diz uma coisa, o prefeito se expressa de outro jeito, e ele disse que a clínica também seria desativada. E gostaria de perguntar para você também, na mudança de horário no atendimento da clínica do Becker. A informação é que a senhora quer mudar o horário de como era antes para um outro horário. Queria saber se essa informação vale. Uhum. São essas, vereador Neno? Não, a primeira não, tem várias. A primeira, ele vai tá. perguntando isso. Por lote. Bom, primeiro, eu gostaria de dizer que a minha presença aqui, eu venho de muito bom gosto, e que sempre que a casa entender necessário, eu estou à disposição e venho com muito prazer. Obrigado, secretário. Com relação, vereador, aos secretários anteriores, eu gostaria de referir que daqui a 2 anos, se eventualmente houver a mudança de governo no município de Tubarão, fato que eu não acredito que aconteça, mas eventualmente, se eu for substituída, com certeza quem vier depois de mim vai ter outro olhar e vai encontrar outras coisas também que vai entender necessárias de serem colocadas em mudança. Então, não significa que quem me antecedeu não fez. Significa que eu venho com um outro olhar e que esse meu olhar me permite enxergar algumas coisas sob o meu ponto de vista, sobre a minha ótica. Cada um que passa deixa a sua história e deixa o seu trajeto. E faz, de acordo com o seu conhecimento e com a sua visão, os trabalhos necessários. Nós já tivemos vários secretários nesse município e cada um desempenhou da melhor forma possível. E fez as ações da melhor forma possível também, que entendeu melhor para a população. E que a gente respeita e gostaria de fazer essa consideração. Com relação à clínica, eu já respondi aqui anteriormente, não há nenhuma possibilidade da clínica fechar, muito pelo contrário, nós queremos melhorar o seu atendimento. E mudança de horário? Com relação à mudança de horário, sim, nós estamos discutindo isso. Hoje nós não temos, efetivamente, nenhuma necessidade do serviço começar às 7 horas da manhã, porque nenhum profissional que presta serviço lá de referência chega às 7 da manhã. Os serviços lá começam a partir das 7h30 ou das 8 ou 8h15. Então, não há necessidade de a gente ter esse horário abrindo às 7 da manhã. Para a referência, não estou falando da estratégia de saúde da família, gostaria que isso ficasse bem claro. No horário de meio-dia também não existe nenhum serviço sendo realizado. E se houver, nós podemos readequar o horário, porque são prestadores. Eles trabalham no horário que nós quisermos, e não nos horários que eles estão disponíveis. Colocar uma pessoa, um usuário do serviço, para ser atendido meio-dia, para mim é uma falta de humanidade. Porque esse é o horário em que a gente deveria estar em casa almoçando, e não esperando para ser atendido em uma unidade ou em uma referência de saúde. A partir das 4 horas da tarde, vereador, se vocês forem à clínica do Becker ou à policlínica, vocês vão encontrar somente os servidores naquele espaço, porque o usuário não existe mais. Então, é um desperdício para o serviço público manter algo aberto até às 7 da noite, sem pessoas para serem atendidas. Então, nós estamos pensando em ampliar o horário de atendimento, efetivamente, com serviço oferecido à população dentro daquele horário aberto. E não manter um serviço aberto até 7 horas da noite sem ninguém para ser atendido.
Essa é a lógica do trabalho. Qualquer empresa, né, e aqui o senhor mesmo tem um estabelecimento, o senhor não vai manter seus servidores ali, seus funcionários, dentro de um local de trabalho, pagando a eles com energia, com salário, com outros encargos, se não tem ninguém para ser atendido. Qual vai ser o horário? A proposta são 8 horas por dia de 8 trabalho. Horas por dia. É das 7h30? É isso que nós estamos discutindo. Das 7h30 às 11h30 e da 1 às 5 da tarde. Tá. A segunda pergunta, secretária, referente ao PEMAC, onde está sendo aplicado o recurso? Pois o conhecimento que temos é que os agentes não estão recebendo. Em 2003 já era para ser repassado e até agora nada. Só tem como me responder? Sim, senhor. Eu acho que o senhor está fazendo uma confusão entre o PEMAC e o piso dos agentes comunitários. São duas coisas diferentes, vereador. O senhor gostaria que só me explicasse? As duas. O piso dos agentes comunitários foi encaminhado para a jurídica do município, para que fosse constituído em projeto de lei para vir para essa casa. Possivelmente vocês devem estar recebendo esse projeto agora já no próximo mês. É um pedido nosso, que já foi para análise do departamento jurídico da prefeitura e que futuramente já vai estar aqui para que vocês possam aprová-los para nós. Com relação ao PEMAC, a utilização dos recursos do PEMAC está sendo feita exatamente naquilo a que ele se destina. O programa de melhoria da qualidade do atendimento na atenção básica, ele vem com esse propósito, de melhorar a qualidade do serviço na atenção básica. E ele permite compra de equipamentos, compra de ar-condicionado, compra de móveis, compra de veículo, melhoria na estrutura física, cortina, tapetes, mesas, aquilo que nós entendermos necessário para melhorar a qualidade do atendimento. E, se houver interesse da administração, também a possibilidade de utilizar esse recurso para gratificações salarial de acordo com a melhoria do serviço prestado, que é um outro projeto de lei que possivelmente também daqui a pouco vai estar vindo para essa casa, porque nós já estamos trabalhando no fechamento dessa proposta, que deve vir para cá também para aprovação, que inclui uma gratificação salarial para os servidores da atenção básica, de acordo com uma melhoria no serviço prestado. Secretária, gostaria de saber da senhora se existe previsão para uma reforma completa no posto de saúde do Morrote, que está em situação precária. Torci também que ela pedisse para outra secretaria, fosse executada uma limpeza com capina no mato ao redor do prédio. E também uma funcionária que nós temos lá da limpeza, 2 vezes ou 3 vezes por semana, era levada lá para o centro de zoonose. Aí o nosso posto de saúde fica sem uma pessoa para a limpeza até de material de curativo e da própria sala de curativo do posto. Gostaria de saber se a senhora deixaria essa funcionária ficar lá direto, não tirasse lá, colocasse uma outra pessoa lá no centro de zoonose, e também que se o posto de saúde tem, dessa secretaria, algum estudo para a reforma dele, inclusive com ar-condicionado, alguma coisa que está em falta, para os médicos, para os atendentes lá. Sim. A gente tem já uma proposta de mudança para o local, em virtude também dele ter sido oferecido mais espaço para nós, né? Estamos também encaminhando para credenciamento, vereador, um serviço de apoio de engenharia para a Secretaria de Saúde, porque hoje o nosso apoio de engenharia vem da gestão. De lá que temos um profissional que nos atende quando a gente precisa e acaba sendo pouco, porque a gente tem várias unidades e temos necessidade de melhorar várias delas ainda. Então, nós estamos solicitando a contratação de um engenheiro para ficar conosco, para prestar esse serviço para nós na Secretaria de Saúde, porque em algumas unidades há necessidade de melhoria na estrutura física, há necessidade de troca de parte de telhados. Então, em virtude dessas necessidades, nós precisamos de projetos técnicos. Nós não podemos encaminhar algo para ser realizado se nós não tivermos um projeto técnico efetivamente concluído. Então, a gente vai estar, a partir do momento que a gente tiver esse profissional conosco, a gente tem, então, a disponibilidade
de poder melhorar um pouquinho mais a realização. Nós tivemos, agora há pouco, já o início do trabalho com o serviço de prestação das instalações e das manutenções dos serviços de ar-condicionado. Já chegaram várias máquinas que nós compramos também, para a gente poder dar um atendimento melhor. E que acredito que eu tenha respondido, de modo geral, a sua pergunta. Estou contente. Eu gostaria também, um projeto de minha autoria, criou aqui na nossa Câmara Municipal, projeto de minha autoria criou a Semana Municipal de Conscientização e Enfrentamento à Fibromialgia, a ser comemorada atualmente na semana do dia 12 de maio. A Fundação já iniciou a trabalhar uma programação para a semana? Nós ainda estamos discutindo algumas ações, vereador. Nós ainda não assumimos um planejamento concreto. Nós temos alguns compromissos que estão na linha de planejamento também, além especificamente dessa questão. Esse ano é ano de conferências, então a gente também tem todo esse planejamento com relação às conferências municipais. Inicia agora já um trabalho em algumas regiões para tirarmos algumas solicitações locais, para depois realizarmos a municipal. Então, todas essas ações estão dentro de um processo de planejamento junto à Secretaria. Secretário, existe um sistema de controle de medicamento da Farmácia Central? Ou seria interessante um sistema que controla o estoque e assim a Fundação poderia adquirir os medicamentos com antecedência, já que o procedimento de compra são demorados? É a falta de medicamento que eu vou fazer outra pergunta para a senhora em seguida. Já respondi essa pergunta, vereador. Nós estamos implantando no município o sistema Horus, para que haja informatização do serviço completo na questão do armazenamento, da dispensação e das solicitações dos medicamentos. Mas tem expectativa, o tempo? Já está sendo feita a implantação. A senhora tem como repassar quantos medicamentos hoje tem falta na... Conferindo a lista ontem, vereador, nós estávamos com 23 medicamentos que não haviam sido entregues. Eu tenho uma lista de ontem também, secretária, às 17 horas eu peguei, com 35 falta. Então não está conferindo... eu acho que talvez depois disso o Felipe tenha me mandado uma atualização. Eu peguei ontem lá às 17 horas, que é 25/3, às 17 horas, 35 medicamentos, sendo desses 35, 9 remédios calmantes, depressivos, remédios controlados. Essa lista tende a mudar até amanhã, vereador, porque amanhã encerram alguns prazos de entrega de medicamentos. Nós hoje ainda recebemos alguma coisa, então ainda estamos recebendo dos fornecedores as entregas. Alguns prazos vão até o dia 30. A maioria 27, mas alguns ainda até o dia 30 o prazo de entrega, porque o nosso contrato de licitação prevê 10 dias úteis a partir de que a empresa recebe a autorização de fornecimento. E isso acaba atrasando a chegada deles aqui no município. Eu assim estou preocupado porque a gente trabalha em farmácia, a gente sabe das faltas de medicamentos. Pessoas simples, humildes, que não têm... Se comprar um medicamento, eles não comem. Essa preocupação também é nossa, vereador. Eu fico triste porque são remédios normais, como o diazepam, que muitas pessoas tomam o omeprazol, remédios simples, cilostazol para circulação. Eu tenho uma senhora do meu bairro que, se ela não tomar esse remédio, ela vai perder a perna. E ela não está conseguindo já tempo esse remédio. Como tem aqui o Metropolol, está em falta desde dezembro, tanto de 50 mg como de 100 mg. Consta aqui até desde dezembro para cá, ele não chegou. Então eu gostaria que, tomara a Deus, que esse, como a senhora está falando, volte, venha logo, e amanhã já tenha outros medicamentos, que segunda-feira nós já tenhamos... Um minuto para completar, pode ser? Pode. Semana que vem nós já tenhamos a alegria de ter a nossa relação menos medicamentos faltantes. Eu quero lhe agradecer mesmo. Posso falar? Nós fizemos o pedido de todos os medicamentos. Os que ainda não chegaram, não está no nosso poder de governabilidade fazê-los chegar mais rápido, infelizmente. A gente tomou a liberdade de ligar para todos os fornecedores pedindo para que eles antecipassem a entrega. Mas, infelizmente, nem todos eles nos atenderam.
Muito bem. É isso? Então eu devolvo a palavra à senhora Tanara Cidade para fazer as suas considerações finais. Eu só gostaria de agradecer. Senhor presidente, só pela ordem, só questão de um segundo. Nas falas finais, eu gostaria que a secretária abordasse um assunto que foi muito polêmico nessa casa essa semana, sobre uma licitação para contratação de consultoria ou de uma coisa assim. Bom, eu gostaria de agradecer a oportunidade que me foi dada de estar aqui com vocês e acrescentando, então, de trazer a informação para os senhores que hoje de manhã, junto ao Conselho Municipal de Saúde, nós fizemos a apresentação da proposta da licitação que nós havíamos encaminhado para um serviço de assessoria na área de saúde para a Secretaria Municipal de Saúde de Tubarão. E, por unanimidade, o Conselho Municipal de Saúde aprovou a realização dessa licitação, que já está seguindo os seus trâmites normais. Nós tínhamos pedido a sua suspensão por solicitação do Conselho Municipal, por entender que se havia essa dúvida, caberia a nós fazermos os esclarecimentos necessários. Hoje a gente teve essa atuação pela manhã, todos os conselheiros entenderam necessária e urgente a formação continuada dentro do município de Tubarão para os nossos servidores e aprovaram por unanimidade a realização da licitação. E eu, mais uma vez, agradeço a oportunidade, venho tantas vezes quantas forem necessárias. Da mesma forma, a Secretaria de Saúde está aberta aos senhores, já recebi alguns de vocês lá, procurei atender da melhor forma possível, e me coloco à disposição para continuar dessa forma. E, quando precisar dos senhores, também, com toda certeza, vou vir aqui bater nas suas portas, possivelmente, brevemente, porque a gente vai ter aí projetos de lei vindo para cá, necessitando da aprovação dos senhores, e eu venho visitá-los e pedir a compreensão de vocês e a agilidade no processo de votação. Muito obrigada, fico à disposição. Como de praxe, convido o vereador Vanor Rosa, que foi o propositor do convite, para entregar um certificado de participação à secretária. E suspendo a sessão por 3 minutos para podermos fazer essa entrega. Senhores vereadores, eu pergunto aos senhores vereadores se continua o acordo de bancada para suspender, para abdicarmos do grande expediente e das explicações pessoais.
somente o seu Joel, que precisaria de uns 3 minutos nas explicações pessoais. 3 minutos? 3 minutos. Então, como todos abdicaram do grande expediente, passamos, então, para as explicações pessoais. De imediato, passo a palavra ao vereador Joel, seu Joel da Farmácia. Rápido, sim, é só pedindo para que os novos colegas do governo, a gente vai fazer um requerimento segunda-feira, mas para já agilizar o mais rápido, que nós precisamos no Colégio Mauá e no Colégio Galote, urgente, de policiais no período de entrada municipal e o militar também, tá? Porque o pessoal do morro estão descendo nos horários de entradas no Colégio Mauá e na saída, e muita briga, estão pulando o muro, estão desrespeitando, então os professores entram lá e estão querendo fazer baderna, briga entre alunos, então deve ser gangue. Então precisamos urgente, que os professores hoje me ligaram que ontem entraram lá e brigaram, queriam bater nos professores que estavam. Então foi o professor que me ligou a esse respeito. Então precisamos urgente a atenção dos militares da guarda ali, principalmente no horário de entrada e na saída dos alunos nas escolas ali. Era isso que eu tinha. Obrigado. Com a palavra o vereador Matusalém dos Santos. Senhor presidente, agradeço a palavra. A pedido do secretário Matheus Madeira, ele pediu que estendesse o convite a todos os vereadores, à imprensa e tal, porque na segunda-feira, às 16 horas, na ACIT, estará sendo feita a assinatura de todos os convênios aprovados aqui. Então, certamente vai vir outros convites, mas já deixo antecipado aí o convite. Para segunda-feira, às 16 horas, vão estar assinando junto com as entidades. Fica feito o registro e o convite. Com a palavra o vereador Lucas Meraldino. Mais uma vez, boa noite, presidente, senhores vereadores. Quero só completar minha fala quando a diretora Tanara estava aqui. E algumas pessoas subiram na tribuna para falar algumas coisas que não tem conhecimento na forma geral. O ESUS, ele não vai comunicar com o Salvador nunca. Só fala isso porque não entende de sistema e não está preparado para falar sobre isso. O sistema ESUS não tem nem 20 aqui em Santa Catarina. Me corrijam na próxima sessão se eu estiver equivocado. Posso estar. É só estou dando uma geral. Na região não tem um. Então o cara que vai sair do Capivari, ou vai vir aqui, ou do Tubarão que vai em Capivari, vai em Laguna, não vai... eu sou atendido do Tubarão, eu sou do ESUS. Que é isso, ESUS? Eu não vou saber nem o que é. Então, não pode subir na tribuna para falar coisa que também não tem propriedade. Tá? O software que estava na prefeitura estava sem ser pago desde 2013. Então não tem como os caras fazerem um trabalho também adequado. Hoje, o software está funcionando. Tem 100 usuários, hoje, utilizando o software. Então não é uma coisa que... Então fala a verdade. É para falar a verdade, fala a verdade. Hoje, tem 100 usuários usando o software. Então, vai comunicar com o Salvador? Não sei, só se for outro Salvador aí, que eu não conheço. For alguma coisa do além, mas não vai comunicar com ninguém. Agora sim, o software que estava, ele sim ia se comunicar com algumas prefeituras da região, como Jaguaruna, Sangão, Laguna, enfim, Gravatal, Armazém, enfim, algumas que já estão colocando. Então, antes de subir à tribuna e falar coisa que não tem propriedade, são mais de 296 municípios em Santa Catarina. São mais de 296 municípios em Santa Catarina. Eu quero saber quanto está o ESUS. E realmente é o ESUSTO, porque não vai funcionar e os
funcionários que estão indo a Florianópolis, é de graça, que estão indo lá fazer treinamento, e depois eles vão parar de trabalhar para ensinar o resto? Vão parar com o seu serviço para ensinar todo mundo? Então, assim, ó, tem coisa mal explicada. Mas a gente volta a esse assunto logo em seguida. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dos comunicados e aviso dessa sessão. Assim farei, senhor presidente. Em atendimento ao requerimento de número 200/2015, apresentado pelo vereador Lucas de Souza Esmeraldino, da bancada do PSDB, no próximo dia 9 de abril estaremos recebendo a visita do senhor André Bermudez, delegado regional de Polícia Civil em Tubarão. Em atendimento ao requerimento número 93/2015, apresentado pelo vereador Heraldo Pereira da Silva, da bancada do PPS, estamos agendando para o dia 16 de abril a visita do senhor Márcio Del Piso Bortoluzzi e senhora Cleusa Guise, representantes da EPAGRE. Em atendimento ao ofício do gabinete número 01/2015, apresentado pelo vereador Joel Geraldino de Almeida, bancada do PMDB, estamos agendando para o dia 23 de abril a visita do secretário municipal de infraestrutura, o senhor Nivaldo Tonelli, em agendamento. Em atendimento ao requerimento número 181/2015, apresentado pelo vereador João Gonçalves Fernandes, da bancada do PSDB, estamos agendando para o dia 30 de abril a visita do empresário Dilney Vec, da Metalúrgica Souza. Em atendimento ao ofício do gabinete apresentado pelo vereador Gilson Paes Vieira, da bancada do PSD, estamos agendando para o dia 7 de maio a visita do secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, SDR, senhor Caio César Tokarski. Em atendimento ao requerimento 70/2015, apresentado pelo vereador João Gonçalves Fernandes, da bancada do PSDB, no dia 11 de maio, estaremos recebendo o senhor Clésio Salvaro, membro do PSD, para falar aos vereadores sobre choque de gestão. Eram esses os comunicados que tínhamos para o senhor presidente. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão legislativa ordinária, que será realizada na segunda-feira, 30 de março, no horário regimental das 19 horas. Em nada mais havendo para ser tratado, convido a todos para, de pé, acompanharmos a execução do hino de Tubarão. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. Essa terra onde a vida palpita é celeiro de paz e de amor. Tubarão, terra amada e bendita, hoje brilhas com grande fulgor. Essa terra onde a vida palpita é celeiro de paz e de amor. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país. Abençoada cidade azul, idolatrada estrela do sul, o teu futuro será feliz, rincão sublime do meu país.